Saúde a todos, com a graça e a paz do Senhor. Vamos começar nossa leitura bíblica do seu coração. Maravilhoso Deus e Pai, abençoe o Senhor. É a leitura bíblica, nossa leitura bíblica agora se inicia. Abençoa a minha pessoa, a pessoa do irmão Raimundo, todos que vão assistir esse trabalho. Que abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus, amém. Vou olhar aqui, entrar aqui no livro de Isaías. Vou começar aqui a ler o 37. Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Seb, do escrivão, e os anciãos do sacerdote, com veste de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabseque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelo que ainda subsiste. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: desista, vosso Senhor. Sim, diz o Senhor, não tema por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Amém. Pensa mais um pouquinho aqui. A carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabsaque, em que entrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouviram que o rei já se havia retirado de lá. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane teu Deus, em quem confia, dizendo: Jerusalém será entregue em mão do rei da Síria. Já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como destruíram totalmente. E crê que tu que as livrarás? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gazã, Arã, Rezef, os filhos de Éden, que estavam em Tessalá? Onde está o rei de Amate, o rei de Aspade, o rei da cidade de Sefavaim, de Rena e de Iva? Amém. Que aqui até o capítulo 14. Pois é, aqui fala de guerra, né? O rei, esse tempo da Isaías, né? Quando deu para terminar esse livro, que é um assunto só todo dia, de guerra, de castigos, que antigamente as pessoas pecavam muito e recebiam muito castigo. Tinha os reis muito cruéis, viviam de saquear a cidade, de invadir terras alheias, né? Viviam de ganância, querendo subir cada vez mais, já eram riquíssimos e queriam enriquecer cada vez mais, não é? Então, é assim, né? Mas Deus, como Deus, ele age sempre, né? Ele também agiu naquela época, né? Ele teve a favor das pessoas justas, né? Porque Isaías era uma pessoa justa, né? Era um dos maiores profetas de Deus. Ezequias também, né? Agora esse Rabsaque não, Rabsaque era um faraó, os faraós, a maioria não prestava para nada, né? Era difícil um faraó ser gente boa. Mas os profetas do Senhor não, todos eles eram pessoas maravilhosas. Ezequias, Isaías, foram um dos principais profetas, principalmente Isaías, né? Isaías foi um dos maiores profetas, né? Pois é, e aqui eles usavam, os profetas, para anunciar que aquela cidade estava errada, que Deus ia castigar, também para anunciar também as pessoas justas, que estavam certas que Deus ia abençoar, né? Em nome de Jesus, amém. Com caneta.
Vou ficar aqui no capítulo, versículo que diga, capítulo 37 de Isaías, versículo 14, né? Vou ficar para amanhã. Então agora vai chegar a vez do irmão Raimundo. Vou tentar ligar aqui para ele. Alô, Pai Senhor. Agora chegou a oportunidade do irmão Raimundo. Você quer que eu leia algum versículo? Olha aqui um versículo, glória a Deus. Está escrito no livro desse, a paz do Senhor para todos, uma boa quinta-feira, Deus com saúde, e a paz do Senhor, aleluia, importante na nossa vida. Glória a Deus, olha que meu Deus, é o segundo livro da Sagrada, no Antigo Testamento, no capítulo 20, só um versículo, né? Passei. Oitavo versículo do capítulo, oitavo mandamento, né? Diz assim, não matarás, né? Não matarás. Hoje eu estava ouvindo um programa na rádio aqui, e o cantor queria chamar uma pessoa, um psicólogo, para explicar o motivo de tantas mortes e de tanta violência. E eu fiquei pegando nessa. Eu estava sem um assunto para ligar para lá, mas de repente Deus não deu, né? Essa palavra de Deus, né? E eu liguei da rádio, eu estou em um ar, e eu expliquei a ele que estavam em tantas mortes, porque estava escrito na Bíblia que o salário do pecado era a morte. E o salário do pecado está escrito, é a morte. E que também está escrito que aquele que plantar vai colher, né? Vai colher. Louvado seja Deus. A desobediência a Deus, aleluia, do homem, aleluia. Quando Deus fez o homem, ele não fez para morrer. Tinha até uma árvore, quando Deus fez o homem, e a mulher plantou um jardim no Éden, está escrito na Gênesis, e plantou árvores frutíferas. Plantou uma árvore chamada árvore da vida, né? Que os homens iam comer daquela árvore e não iam morrer. E plantou outra árvore que dava conhecimento. Mas você disse o homem não tocar naquela árvore e nem comer, porque nem que eles comessem, morreriam. Eles comer de toda a árvore que estava plantada no jardim, que estava frutos, tinha árvore da vida, não sabia dela e não morria, aleluia. Essa árvore aqui, comeu, né? Foi do paraíso, pediu o paraíso, não queria entrar no paraíso, que Deus acampou os anjos, os querubins, para lá, e tem umas pagodas de volta piano. E pediu a passagem do homem entrar,
no jardim para não comer da árvore da vida. Porque se ele continuar a comer da árvore da vida, ele não envelheceria, ele chegar naquele ponto. Ficar naquele ponto ali, não adoecia também. E nem morrer, mas o pecado enfraqueceu, né? E o pecado enfraqueceu a estrutura física do ser humano, aleluia, causando a velhice, a enfermidade, e chegando ao tempo de morrer. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Hoje em dia, infelizmente, não existe mais prisão, né? Pessoas roubam, pagam indenização, respondem em liberdade, né? Liberdade. Mas, infelizmente, está morrendo muita gente, e outra, está morrendo muita gente que estava na prisão. O advogado chegou lá e diante soltou, mas também depois pouco dia já aparece, né? Vão lá na casa da pessoa, uma de noite, chegaram na casa de 1h30 da manhã, roubaram a porta, entraram na casa, tiraram o homem da cama, a mulher e os filhos ficaram no canto, levaram o homem lá pra fora e mataram o homem. Esse homem tinha passado um dia na cadeia e estava solto. E primeiro tinha prisão, as pessoas na prisão se arrependiam, né? Ou não tem mais prisão, mas infelizmente é a morte, né? Louvado seja Deus. Mas quem anda, né, no bem, né? Quem anda na obediência à palavra de Deus tem vida. E é escrito que eu vim para que tenham vida. E tenham vida conquistando 70, 80, 90, 100, 110, louvado seja Deus. A gente nasceu para ter vida com abundância aqui na terra, aleluia, e pode deixar a terra e morar no céu, vida eterna com Jesus. Aqueles que creem e aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se torna seu discípulo, e essa palavra discípulo, ela quer dizer aluno dedicado, aluno obediente ao seu professor, aleluia, glória a Jesus. Tem vida com abundância, tem vida com abundância, tem mais, louvado seja Deus, oportunidade de viver mais, né? Mais viver porque anda no fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, felicidade, paz, bondade, vida longa, benignidade, habitar do bem, bondade, ser caridoso, mansidão, obediência, fidelidade e autodomínio, se controla, aleluia, resiste às tentações, aleluia, louvado seja Deus. O mundo hoje está aí, oferecendo muitas coisas que antes eram proibidas ou são libertas, mas não é de Deus, tá? Não é de Deus, mas quem conhece a palavra de Deus, sabe o que é de Deus, e sabe o que é do mundo, porque o mundo já é do maligno. Os vícios são do mundo, a prostituição é do mundo, os motéis é do mundo, a bebedice é do mundo, aleluia, a jogatina é do mundo, discernimento, o Espírito Santo dá um discernimento da pessoa se afastar das coisas do mundo, porque quem dirige o mundo é o capeta, é o inimigo, que é o presidente. Quem governa o mundo é o inimigo. Vai ser demais. Quem governa é aquele que está em Jesus, é o próprio Jesus, aleluia, e o Espírito Santo, e habita
dos corações daquele que cria, ele se torna discípulo, aluno dedicado, aluno fiel, aluno obediente. Louvado seja Deus, é como está escrito no Salmo 91, versículo 14, porque tão dedicadamente me amou, também o livrarei. Coloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Em nome de Jesus, dando glória a Deus, e a gente conhece os seus mandamentos, né? Os ensinamentos, e o aluno dedicado, ele obedece ao seu mestre, né? E Jesus Cristo é o mestre de todos os mestres. Louvado seja então aquele que tem Jesus Cristo, louvado seja que tem vida com abundância, porque está fora do mundo, está, louvado seja Deus, vive, louvado seja Deus, na dispensação do Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, vai para a escola, não termina a aula, não fica nos cantos, vem para casa, vai para o trabalho, o homem não termina seu trabalho, e tem Jesus, ele não fica em bares, não, ele vai para casa, para sua esposa, para seus filhos, para sua família, aleluia, louvado seja Deus. E onde está a testemunha de que realmente é discípulo do mestre, que é Jesus Cristo, estabelece a humanidade verdadeira, adorador de Deus, o adora em espírito e verdade. Onde estiver, em casa, no templo, na escola, no trabalho, numa fila de campo, onde estiver, dá testemunho de que é um aluno dedicado ao seu mestre, e o seu mestre é Jesus. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade e tem vida e vida abundância. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora nós vamos para a oração do copinho com água. Vocês aí que estão assistindo, peguem o seu copinho com água, principalmente quem tem alguma enfermidade, não é? O irmão Armando vai fazer agora essa oração do copo com água, uma oração muito importante, que Deus vai operar através desse copo com água e eu vou pegar o meu. Aleluia. Amém. Agora vamos ler aqui o nome das pessoas. Oração para o irmão Raimundo de Mossoró. Chiquinho, Ritinha, Rodolfo Fernando também. Para Zé Caé, Juquinho, Sônia, sua irmã Sandra e Creuziene. E Mossoró, minhas irmãs Rosália, Rogéria, meu sobrinho Raneilson. Também para João, né, para ele parar de beber. E Isaías, do Rio de Janeiro. E Diva de Mato Grosso do Sul, e por toda a minha família, meu sobrinho, irmãos, parentes, vizinhos, amigos, todos os enfermos, todos os carentes de oração. Aleluia, também aos meus filhos, né? Meus parentes, meus vizinhos, a irmã Denise ali, a minha Gabriela, Milene 1, 2, João 1, 2, 3, e meu vizinho Haroldo, e todos aqueles que encontram filhos, meus trabalhadores, Pai querido, Pai santo, abençoe também com algo, é o Senhor que cura. Apenas nós oramos, mas seja feita a vontade, consagrar esta alma, meu Pai, suas moléculas, transformar num medicamento especial. E a pessoa que acreditar em que não é em mim,
Eu não curo e nem salvo ninguém. Eu oro, mas quem faz a cura pela sua vontade. Pela sua vontade. E pelo seu querer, compaixão e misericórdia e perdão, é o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é onisciente, ele é o dono de toda a ciência. Aleluia. Também é onipresente no poder. Louvado seja Deus. Na presença de Deus, mas querido, todo aquele que me calma, com fé, esperança e o amor de Cristo, basta e o Senhor curar, não tem perdão de filho. Em nome de Jesus, meu Pai, seja feita a vossa vontade, como é no céu e na terra. Em nome de Jesus, vamos beber desta água, que seja feita a vontade de Deus, curar. Mas esta alma consagrada por Deus vai estar na circulação do sangue. E deixa Deus tocar, deixa Deus agir para você sentir a cura e for até para o médico, fazer até o exame que é negativo, no meu testemunho e diga que foi Deus. Foi Deus que teve misericórdia e compaixão de ti e te curou. Foi Deus. Portanto, em nome de Jesus, crendo em Deus, vamos tomar esta água milagrosa. Pela graça de Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Por aqui nós vamos ficar, desejando a todos uma boa tarde de quinta-feira, né? Abençoada, cheia de paz, saúde, proteção de Deus. Fiquem todos com a santa paz do Senhor e até mais tarde à noite, se Deus quiser. Amém.